Na geral, a Abranet fez uma contribuição na consulta pública para o edital de 5G, que parece que foi atendida, e a Anatel assinala, né, aponta que haverá um pequeno bloco para os pequenos provedores. Como que a Abranet enxerga isso e que tipo de trabalho vai ser feito para que esse bloco seja mantido? Bom, a gente entende que essa licitação, esse processo que vai ser feito do 5G para a liberação das frequências, tem que ser aberto para todos os operadores de telecomunicações, independente se são regionais ou se são pequenos operadores locais. Então, a ideia é que esse processo seja o máximo possível transparente e que permita a participação. De duas formas. Primeiro, alocando determinados blocos de frequência para que essas empresas possam atuar de maneira regional, porque uma licitação nacional impediria que essas empresas com foco local trabalhassem. E a proposta colocada foi posicionada justamente nesse sentido, de você lidar com determinadas regiões onde as empresas poderiam participar ou individualmente ou em consórcio. E o outro ponto importante também que a Abranet colocou é que nos demais processos licitatórios, independentemente se a empresa é um operador SCM ou se é um operador SMP, existe a possibilidade de participação. Então, por exemplo, a faixa de 700 MHz, que vai ser disputada com um operador SMP. Mas nada impede que um consórcio de empresas SCM também participe. E aí entra uma segunda discussão, que é a questão da regulamentação do SCM, que até o momento não teve plano de numeração, e uma proposta também foi no sentido de os provedores, os operadores regionais com licença SCM, tenham acesso a um plano de numeração SMP, e a gente rompa com essa diferença entre SMP e SCM para ter um operador único, tanto móvel quanto fixo, podendo prestar esses dois serviços, porque para o consumidor, para o usuário, essa distinção está cada vez menor. O usuário ele quer o serviço, ele quer a banda larga, ele quer o acesso, e às vezes essas travas regulatórias que têm aí uma pressão histórica, você tem ali todo um histórico definido para isso, muitas vezes não fazem sentido nas aplicações que nós teremos no futuro. E qual a importância de 5G para os provedores? Quer dizer, como eles poderiam aproveitar essa faixa de frequência? Que tipo de serviços inovadores? A gente está falando aí só de prover telefonia móvel ou de outros tipos de serviço como internet das coisas, telemedicina? O 5G ele vem com uma promessa de se conseguir trafegar dados em alta velocidade. E aí as aplicações podem ser tanto para voz, como para diversas aplicações de conectividade, que vão desde a internet das coisas aplicada a dispositivos domésticos, até a internet das coisas aplicada, por exemplo, a tecnologias agrícolas ou tecnologias industriais, passando até por veículos, né, veículos autônomos. Então isso abre para quem tem hoje a conexão de fibra, conexão fixa, uma possibilidade de ampliar os serviços. Lembrando que qualquer estrutura de serviços 5G também inclui uma infraestrutura de fibra ótica chegando para aquela antena, para aquela estação radiobase do 5G conseguir ter utilidade. Então, por um lado, algumas empresas até questionam, alguns operadores de SCM questionam uma possível concorrência com esse serviço móvel, mas por outro lado, algumas empresas que estão bem estruturadas em suas regiões veem isso como uma oportunidade, quer dizer, um operador SCM pode vender a sua banda, pode vender a tua estrutura de fibra ótica para os novos players que vão entrar no 5G. Então existem oportunidades nos dois sentidos, ou o serviço diretamente para quem tiver a frequência, lembrando que também existe agora a possibilidade da operação em caráter secundário, isso tem que ser regulamentado para dar maior segurança jurídica para quem vai estar fazendo esse investimento, mas essa possibilidade de caráter secundário, e existe a possibilidade também da venda da infraestrutura. Você enxerga alguma possibilidade dos provedores fibrarem em determinadas regiões e atuarem como carriers de carriers? Sim, essa possibilidade é real. Já existem empresas que têm hoje infraestrutura de qualidade para ofertar. E, inclusive, algumas conversas que tivemos já com alguns profissionais da área de engenharia das próprias operadoras móveis, eles colocaram que isso também é uma possibilidade que eles colocam no horizonte para conseguir fazer esse atendimento. Nós estamos falando quando nós falamos de ondas milimétricas, nós estamos falando de células muito pequenas.
Então, certamente, uma infraestrutura bem colocada, especialmente nos médios e pequenos municípios, isso já está pronto, os operadores regionais já fizeram e não faz nenhum sentido duplicar essa estrutura. Então, certamente vai haver uma relação de fornecimento entre o operador local e o grande operador nacional.